Então, irmãos, no vídeo anterior, o vídeo 8, ficou meio confuso. Deixa eu voltar aqui. Dentre a correlação por referências, nós temos a referências de palavras, referência paralela. A referência paralela trata-se de comparar versículos ou ideias semelhantes, porém muitas vezes se valendo de palavras e contextos diferentes. Então é comum acontecer isso. Você pega um verso, você está estudando um texto, você vai comparar com um outro texto, que a sua chave bíblica ou a sua concordância temática te sinalizou que aqueles textos tratam do mesmo assunto. Mas quando você verifica de perto, você percebe que não são usadas as mesmas palavras, às vezes não é usado o mesmo tempo e modo do verbo, o contexto em que foi desenvolvido é diferente. Então isso requer de você que você avance mais na sua comparação. Você vai comparar um pouco mais, um pouco além. Vai pedir que você analise o contexto de um texto e do texto comparado, para ver se aquilo influenciou na verdade que está sendo ensinada. O terceiro passo, que eu acabei no vídeo anterior juntando, chama-se referências correspondentes, que é muito comum nos evangelhos sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos, Lucas. São os evangelhos sinóticos. São o que a gente fala dos evangelhos que abordam o mesmo assunto, o mesmo tema e se completam, cada um com seu propósito, mas a história é a mesma, né? Construir a história de Jesus, a narração do nascimento, ministério e consumação do ministério de Jesus entre nós. Então isso é comum nos evangelhos sinóticos. É comum também em livros históricos. Você percebe muito quando você está usando os livros dos reis e os livros das crônicas dos reis. Você vai verificar muitos textos paralelos com acontecimentos semelhantes, mas relatados em outro texto que registra o mesmo. É o mesmo evento registrado em outro texto. No caso do paralelo, esse pode ser o mesmo evento registrado em outro texto, mas com palavras diferentes. A gente vai conseguir ver isso na relação de crônicas e reis, que você vê alguns eventos que estão registrados no livro das crônicas de uma forma. O mesmo evento registrado no livro dos reis muda um pouco uma coisa ou outra, mas ainda assim é uma comparação, uma correlação de referências correspondentes. A quarta abordagem dentro de referências bíblicas na correlação é a referência de ideia. O desafio aqui é você identificar qual é a ideia aquele exercício de você descobrir a ideia central desse texto. Se você já está na correlação é porque você já passou pela interpretação. Então a interpretação te deu a ideia central do texto. Você vai comparar essa ideia central com a ideia central do texto que você está usando como base de comparação, para ver se realmente os textos estão falando da mesma coisa, ou se é só parecido. É muito importante isso, muito importante isso. A correlação ela é depois da interpretação. Então você já interpretou, você já sabe qual é a ideia central, você já sabe qual é o significado. Você está simplesmente em busca de uma confirmação e vendo como isso se harmoniza na Bíblia. A quinta referência, correlação por referências bíblicas, tem a ver com contraste, que também é muito útil no estudo biográfico. A comparação, onde a gente compara, por exemplo, reação de personagens diferentes em situações parecidas. Na nossa apostila vai usar o exemplo de Jesus quando foi tentado e Adão e Eva quando foram tentados. Eventos parecidos em circunstâncias diferentes com reações diferentes. Então é a referência de contraste. Quando Paulo faz isso em Romanos, né, pela desobediência de um, Adão, todos pecaram, contrastando com a obediência de um, o Cristo, todos os que creem são perdoados, são justificados. Então Paulo usa essa referência de contraste, ele busca Adão e Jesus Cristo e coloca como um contraste no mesmo evento, que é de obediência barra desobediência. Vamos ao próximo slide.